Eu tava vendo a entrevista do Alisson, né, a coletiva que ele deu ontem, se eu não me engano, eu tava vendo só agora. E um trecho me chamou a atenção, que é sobre o famigerado surto de Covid, né? Ele também coloca a culpa nisso, principalmente para o Grêmio estar onde está, né? Nessa crise, nesse drama do Z4 e tudo mais. Não é o primeiro do clube que a gente ouve falar disso, né? A própria direção e todo mundo se refere a esse momento ali do início do Brasileirão, ainda com o Thiago Nunes, né? Um surto que pega uns 15 jogadores do Grêmio aproximadamente. Eu acho que esse episódio é interessante porque ele tem dois lados. Eu acho que tem um lado que é uma meia verdade, é um lado que é verdade e o outro lado que é mais ou menos, é meio que uma falácia, assim, sabe? Então vamos por partes. Sem dúvidas, o surto de Covid atrapalha o Grêmio e tem boa parcela de responsabilidade para o Grêmio estar onde está. Não vou tirar isso, né, da direção, das desculpinhas da direção, dos jogadores. Eu acho que eles têm razão, sim. Por outro lado, a gente viu muitos times aí também tendo surto com 10, 12 jogadores e conseguindo se manter minimamente competitivos, né? A gente sabe que explica até certo ponto e não explica tudo. O que eu quero dizer com isso? Nessa própria coletiva do Alisson, um repórter que foi, acho que quem perguntou, né, sobre por que o Grêmio está assim, se meses atrás estava decidindo uma Copa do Brasil, né? Então, o que aconteceu para a coisa mudar da água para o vinho tão rápido? E aí o Alisson fala do surto, blá 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 blá. Cara, eu já me perguntei isso várias vezes, sabia? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, assim, porque a gente sabe que o Grêmio do Renato já estava irritante há um bom tempo. A gente sabe que esse time não estava ganhando nada há um bom tempo. Mas é muito louco, né? Eu já me perguntei, cara, será que o Renato não é um monstro como treinador? E a gente ficava, às vezes, subestimando ele pelas contratações que ele metia o bedelho e metia mal, né? Teve muita indicação dele que não vingou. Realmente, essa parte não é a dele. Mas treinando em si, armando o time, motivando os caras, botando em campo, será que o Renato não tirava um leite de pedra ali? Porque há tempos eu falo da deterioração do elenco do Grêmio. Eu não sou oportunista de Z4 que está falando agora. Nossa, vejam como o time é ruim e até ontem eu achava que o time era bom. Não. Há tempos eu venho falando disso. Mas é claro que eu ainda não acho que nós temos um time para ser rebaixado. Não é isso. Esse elemento Z4 é uma construção com muitos fatores. Eu estava me perguntando, mas será que o Grêmio estar na final da última Copa do Brasil também não é uma conjuntura de fatores, naquele caso, para o nosso bem? Porque se a gente for lembrar, teve um momento esse ano que o Grêmio e o Inter estavam em crise, uma crise braba, uma crise braba. O Grêmio ainda está um pouco, né? Ainda está tentando se recuperar, mas com o Filipão já deu uma melhorada, pelo menos. E o Inter também conseguiu dar uma respirada. Mas teve um momento que os dois estavam assim, um pior que o outro, né? A única alegria de um time era a desgraça do outro. E eu me dei conta, em dado momento, que os dois eram vice-campeões nacionais atuais, né? O Inter era vice-campeão brasileiro e o Grêmio vice-campeão da Copa do Brasil. E não fazia sentido, eram dois times frágeis, fracos, cheios de problema, numa crise, meses depois, né? Pouquíssimos meses depois de conquistarem esse vice-campeonato, já estavam mergulhados em crises gigantescas. Aí eu me pergunto, será que o ponto fora da curva não era mais o Grêmio estar numa final nacional do que de fato estar num Z4? E eu acho que é uma linha tênue aí, eu acho que é uma linha tênue, por isso que eu digo que parte do surto justifica onde a gente está, mas a outra parte eu acho que é uma deterioração do elenco que o Grêmio vinha empurrando com a barriga. O Renato conseguia tirar um pouquinho de leite de pedra, sim, eu acho. E ao mesmo tempo, o Renato só conseguia tirar até a segunda página. O Renato de fato fazia umas campanhas relativamente sólidas, mas aí ele tomava 5 do Flamengo.
Mas aí ele tomava 4 do Santos também na Libertadores, sabe? Aí ele chegava numa final de Copa do Brasil e tomava um totó do Palmeiras, onde o Grêmio não viu a bola, o Grêmio não teve 1 minuto de perspectiva de ver a taça. Não teve, foi patético, né? Então era louco, porque o Grêmio meio que chegava, meio que como o Inter chegou no Brasileirão 2020, sabe? Meio no bumba meu boi, meio sem entender como, meio pela incompetência dos outros times também. Era um somatório de fatores, sabe? Sempre que eu falo pro Grêmio estar nesse Z4 hoje, é tipo um avião caindo, né? Tem que acontecer 20 coisas erradas. Mas eu acho também que aquele Grêmio do Renato, ele era um avião caindo do bem, sabe? Do bem entre aspas, porque maquiava muito problema do Grêmio. Eu acho que as coisas aconteciam pro Grêmio meio que na sorte em alguns momentos. E eu tô falando só de resultados, não é título, né? Não é título, porque o Grêmio não ganhou nada nos últimos anos. Isso aí tá todo mundo já sabendo há tempos, que o Grêmio não ganha nada. Mas o Grêmio chegava, o Grêmio ia, e talvez já não tivesse time para isso. Muito provavelmente, e a minha opinião é essa, né? O Grêmio não tinha time para ser finalista de Copa do Brasil. Assim como o Inter não tinha time para ser vice-campeão brasileiro. Mas a coisa ia, o Renato tinha um grupo na mão, a confiança, na motivação, e não sei o que, os outros times também eram ruins, e aos trancos e barrancos, e sem merecer muito, e não sei o que, o Grêmio quando via chegava. Mas na hora que o caldo entornava, a fragilidade do elenco se falava mais alto, né? Daí tomava totó em semifinal de Libertadores, em final de Copa do Brasil, né? Não tinha mais fôlego no Brasileirão para ir muito além dos Gs, né, do G6, do G4, não tinha fôlego para ir além disso. Então, assim, a fragilidade do elenco do Grêmio a gente vê há muito tempo, mas ela era blindada por alguns elementos. Um deles, eu já falei em outros vídeos, os grenais, né, a hegemonia no estado. Muito por conta do Inter estar bem mal, né, mais por conta disso, talvez, do que pelo fato de o Grêmio estar bem. Porque depois o Grêmio saía daqui do estado e apanhava de todo mundo lá fora, do Flamengo, do Santos, do Palmeiras, apanhava feito bicho, né? Enfim, mas aqui em casa a gente surrava e dava uma sensação boa de tipo, não, nós temos um bom elenco ainda. A nossa grande referência era o Inter. Era o Inter, que estava de mal a pior, né? Então eu acho que para o Grêmio estar no Z4, sim, o surto de Covid teve papel importante. Claro, o início do Thiago Nunes foi... Aliás, a trajetória do Thiago Nunes inteira foi patética, né? Foram 8 jogos no Brasileirão com 2 pontos somados, 2 pontos somados. E depois o Filipão faz 8 jogos e, se eu não me engano, 13 pontos, né? Que também não foi nada demais, foi uma campanha bem meia boca, mas tipo, né? 13 pontos contra 2 nos mesmos 8 jogos já é outra realidade, né? A média do Filipão, o aproveitamento do Filipão é de G6, né? Então, o que a gente vai dizer, né? A gente vai dizer que o surto pegou, mas pegou um time frágil, pegou um time... a figura que eu vejo do Grêmio, do Renato ali, desses últimos tempos de Renato, que tava todo mundo por aqui já, não vamos esquecer, tava todo mundo já brabo, com atuações apagadas, com jogos horríveis, enfim, o time já estava despencando nas mãos do Renato. A figura que eu faço é tipo uma bandeja, aí um palito de dente, né, segurando uma outra bandeja, e nessa bandeja de cima um monte de copo de cristal empilhado, assim, uma pirâmide de copo de cristal, sabe? Mas aí tu olhava assim, só a bandeja de cima, e tu olhava assim, não, mas a pirâmide tá bem montadinha, o Grêmio tá com estofo, tá com... Só que embaixo aqui era um palito de dente segurando uma outra bandeja, e o garçom aqui, ó, né? E o Grêmio ia indo, o dia que bateu um vento, brum, desmoronou, entendeu? E esse vento a gente pode até chamar de surto de Covid, só que, como eu digo, é um surto que pegou um departamento de futebol despreparado, que quando o Renato sai deixa um vácuo, né, que o Thiago Nunes não soube preencher, a direção do Grêmio não soube preencher, o Herman não tem capacidade para estar no cargo, aí juntou um monte de fatores, e é aquilo que a gente fala do avião, né, se der problema numa turbina do avião, o avião não cai,
né? Agora, se der problema numa turbina, der problema na outra, faltar combustível, erro humano, de noite, chovendo, blá blá blá, blá blá blá, aí sei lá, o dispositivo de turbina, reserva, não sei o que, falhar também, não sei o que, o avião cai, entendeu? E esse avião do Grêmio, espero que acabe não caindo no final das contas, mas ele está nessa turbulência gigantesca por um somatório de fatores. Um time do tamanho do Grêmio e com um elenco que eles achavam que era bom, que era competitivo, que era um dos melhores do Brasil, esse elenco que eles achavam que a gente tinha, passa por um surto de Covid em 12º no Brasileirão. E aí alguém ia dizer, poxa, por que o Grêmio não está brigando pelo título, pelo topo, pelo G4 que seja? Veja bem, o surto de Covid nos pegou. E aí eu concordaria. De repente sim, se o elenco fosse bom a ponto de realmente merecer brigar por um título brasileiro, a gente poderia dizer, o surto de Covid, 15 atletas castigados aí pela doença, meu Deus do céu, atrapalhou o Grêmio, tirou as pretensões de título. Agora, quando esse time cai para o Z4, é porque esse surto foi um dos elementos que tiraram o Grêmio do 10º lugar, do 12º lugar e empurraram para o Z4. Ou seja, o nosso elenco, a nossa base ali de time já era patética, já era medíocre, já era muito aquém do que o Grêmio merecia e esperava, com surto de Covid à parte. Esse surto só vem para enterrar ainda mais, né, o clube que há anos não vem sabendo contratar e vem dizimando a qualidade de seu elenco. É mais ou menos isso, essa foi a reflexão filosófica do dia. Até mais, feito, falou, abraço.